Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E chegou jogador novo pro São Paulo Futebol Clube, que está ali pronto para jogar e será apresentado agora para nós aqui São Paulinos, curtirmos um pouquinho de boas notícias pelo menos. O Júlio Casares, ele deu uma explicação bastante controversa, bastante complicada sobre as vendas de William Gomes, eu diria do Moreira também, mas a venda do William Gomes, vamos dizer assim, porque o Moreira ainda não foi vendido, né? Quero falar também sobre o Casemiro e sobre o Chico. Lembra do Chico? Aquele meia também, com feição oriental, acho que ele é descendente de japonês. Deixa eu trocar uma ideia com vocês hoje aí, com todas as últimas notícias do São Paulo, que vai ser um vídeo muito top. Vem comigo então, vamos lá. Chega nesse like aí, posso contar com o teu likeinho? Então tô contando com o likeinho então. E se inscreva também aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá bom? Fiz um compilado de tudo que tem pra hoje aí, vamos lá. Vamos trocar essa ideia. Olha só, o Júlio Casares, ele foi assim, dar a entrevista a respeito da venda do William Gomes e também pegou um pouco sobre essa questão do Moreira. Mas a venda do William Gomes, ela tem dado o que falar. E o Júlio Casares, ele dá uma explicação que você pode até pensar, Juba, mas isso são águas passadas, né? Water under the bridge. Não, mas não é não. Por quê? Porque o Júlio Casares, ele fala assim, ele fala exatamente assim, foi uma venda oportuna e necessária. E aí ele vai explicando, fala que o cara não teve a minutagem necessária, que nós fomos campeões em 2023, aquela coisa que ele sempre fica dando aquela sabonetada, né? Fomos campeões em 2023, veja bem, o elenco não tem muito sentido a fala. E aí ele fala assim, o William Gomes, nós tentamos usá-lo, mas não deu certo a minutagem. Conversamos com o técnico, ele não teria muitas oportunidades de minutos e o valor dos 10 milhões, eu acho que foram 9, tá? Para menos. Ele fala assim, esses 10 milhões que custaram o William Gomes iriam cair ainda mais. Então você fala, peraí, deixa eu entender direito essa história. Os 10 milhões iam cair ainda mais. Então por que nós devemos acreditar que um dia algum jovem da base ele vai ser bem vendido se o São Paulo montou o time principal e time reserva, contando pouquíssimo com a equipe de base? Isso aí fica pra gente aqui um alerta. Pensa aí comigo, o São Paulo ele tem o plano de recuperar o seu caixa agora no ano de 2025. E para isso ele conta com vendas de inúmeros jogadores, como o Rian Francisco, né? Nós sabemos que ele é um jogador para vender, que nós gostaríamos que ele ficasse no São Paulo, mas a realidade é outra. Aí você tem o Matheus Alves e o Lucas Ferreira. Vou falar dos que estão mais hypados aqui, além do Rian Francisco. O São Paulo pensa que se não coloca para jogar agora, o valor do cara cai. Então, quem que vai render valor pro São Paulo? Porque você olha pro time do São Paulo, tá o titular e o reserva já estão definidos. Oscar, Luciano, Lucas e Caleri, e o resto é André Silva, Eric, Ferreirinha e um meia reserva que não tá certo ainda. Aparentemente vai ser o Rodriguinho num primeiro momento, mas com a chegada do Thiago Mendes já muda tudo. Então, em que momento que o São Paulo vai conseguir a valorização desses jogadores da equipe de base? O Júlio Casares, pra mim, ele dá uma bola fora, sabe? Ele fala assim, foi oportuna e necessária. Necessária? 10 milhões de euros? 9? Dá 50 e poucos de reais? Não sei como é que tá ali o cofre do São Paulo, tá? Não tem como pagar salário. Até dá pra entender, vai. Né? Necessária. Oportuna? Discordo. O William Gomes, se é um time sério, um time com uma boa gestão, vende pra qualquer outro lugar. Sabe, vende, chega no Porto e fala, então você não vai levar. Oferece pro Benfica por 12, fala, o Porto não quer pagar 10, quer pagar 12, o Benfica paga. Que tem lá o Di Maria, David Neres até ontem. Benfica é um timaço ali em Portugal. Então eu não me conformo, sinceramente. E aí era pra esse assunto já estar enterrado, né? Só que aí o Júlio Casares ele dá uma entrevista totalmente sem sentido, colocando em xeque o futuro de outros jogadores no São Paulo e principalmente os valores futuros que o São Paulo tem a receber com a equipe de base. Isso aqui foi a primeira entrevista do Júlio Casares que pra mim foi totalmente desconexa da lógica.
Não importa o que eu acho da gestão dele. O que eu acredito é que ele sabe sim dar uma entrevista. Dessa vez, nem a entrevista ele conseguiu fazer. E ó, isso pega também o Rian Francisco, né? Mudando de assunto. Já estou avançando no assunto. Amanhã tem o São Paulo e o Mirassol. E o Caleri jogou contra o Corinthians, depois jogou... O Caleri jogou contra o Corinthians, depois jogou o último jogo contra o Santos. Um gramado pesadíssimo. O São Paulo pode ter a rodagem do elenco. E nós vamos ficar de olho, porque se tiver o rodízio e entrar o André Silva jogando, pelo menos o Rian deve ser o reserva, né? Ele deveria entrar em qualquer problema com o jogo contra o Mirassol, que é amanhã, quarta-feira. Mas aí, se o São Paulo, o Zubeldia tá lá, tá com problemas contra o Mirassol, o André Silva não está encontrando o caminho do gol, aí ele coloca o Caleri no segundo tempo, o que é muito provável, já nos dá um alerta de que o Rian Francisco também é meio carta fora do baralho. E aí você vai falar assim, Juba, então dá pra dar razão pro Júlio Casares? Dá pra dar razão pra ele da maneira com que ele fez a venda lá do William Gomes? É claro que não. Uma vez o Muricy Ramalho tinha 5 zagueiros machucados, 6, 10, não lembro. Aí ele colocou o Breno. E do nada o Breno foi vendido pro Bayern de Munique por uma fortuna. Então você faz acontecer a oportunidade com esses jogadores quando eles estão ali. Não é pra se desfazer deles a qualquer valor. E agora pega muito essa questão do Rian Francisco. Entendeu? Então amanhã contra o Mirassol, o que mais precisa? É um jogo contra o Mirassol, começo de Campeonato Paulista, onde o São Paulo precisa rodar o elenco. Então é claro que devemos ter o Brenner em campo, óbvio. E se eu sou técnico do São Paulo, eu coloco inclusive de titular. O que você faria? Você colocaria titular? Meus amigos, olha só, avançando nas informações aqui, o Cédric Soares foi devidamente apresentado ontem numa entrevista coletiva bem legal, né? Ele fala português, ele é português de Portugal lá, e ele fala o português, né? Então é uma entrevista bem melhor do que você vê, por exemplo, aí o Zubeldia, o Sampaoli, o Bausa falando, lembra? Não dá pra entender uma palavra, você fala, meu Jesus, o que tá acontecendo? O Cédric, ele coloca ali carinho, né, nas palavras para com o São Paulo. Ele fala que ele estava treinando lá na Europa e aí apareceu o gigante São Paulo. Eu acho que vale a pena dar a ele o benefício da dúvida e torcer muito pro cara, né? Ele pode ser uma solução ímpar na lateral direita do São Paulo. O São Paulo pode vir a ser campeão. Por exemplo, ele é mais novo do que o Rafinha era quando foi campeão com o São Paulo. Então eu acredito sim que o Cédric pode dar certo. Preocupante pela forma que foi a venda ao empréstimo do Moreira, preocupante pela maneira que é tratado o Mike, o craque da lateral direita da Copinha de São Paulo, geral de todos os times foi o Mike, e aí o São Paulo está com o Cédric. Então, preocupa em algum aspecto, mas agora é torcer demais pro cara jogar bola, né? E o Wendel ele chegou no São Paulo também, ele chegou no Brasil, apareceu no aeroporto lá, vai assinar o contrato com o São Paulo e já tá basicamente pronto pra jogar no Tricolor, hein? Um cara também que estava só se preparando, ele vai ter que ter aquele ajuste fino, né, do trabalho do técnico do São Paulo, no encaixe dele em campo, no time do São Paulo, mas fisicamente ele já chega totalmente preparado, com aquela rodagem enorme de futebol europeu e vai pra campo logo logo. Então o Wendel é pra mim uma excelente notícia no mundo desse desmanche na equipe de base. O Wendel, pra mim, ele é uma grandíssima notícia e vem pra ser titular, hein? E diferente do Enzo Dias, ele pode fazer uma função melhor ainda na lateral esquerda, que não fique muito seguro ali na zaga, um cara que vem pra compor um quarto zagueiro pela esquerda e mais um jogador que é craque, né? É diferente do bom jogador, experiente, que tem carregado bem como o Enzo Dias. Esse pode ser craque no futebol brasileiro. Então, boa sorte aí o Wendel e ao Cédric, que são 2 titulares que chegam pra jogar no São Paulo, e o São Paulo tá fazendo movimentações bem bacanas aí, tô feliz, tô empolgado. Gente, o Casemiro segue tendo um futuro muito complicado no Manchester United, tá? E o Casemiro, ele é um jogador que ele deve acabar aí indo por empréstimo se não for vendido. Tinha até ontem para ele ir para um time da Premier League, mas ele tem agora algumas propostas e deve ter um desfecho na próxima semana. É importante que ele não seja emprestado e vendido, porque aí o São Paulo ganha uma grana por ser o clube formador. E aí você fala, mas peraí, vai ganhar 5 milhões, 10 milhões, é pouco. Tá, mas aí você se desfaz de um jogador igual o William
William Gomes para pagar um salário, qualquer 10 milhões valia muito a pena, né? O Casemiro tinha tido uma ventilação boa, se ele poderia voltar pro São Paulo agora ou não. E me pega muito, não é o fato do São Paulo não poder pagar o Casemiro. Eu sei que não pode, mas o Casemiro poderia fazer um plano igual do Oscar, igual do Lucas e voltar pro tricolor falando assim, não, eu vou bater o pé e quero jogar no São Paulo. Tem dois problemas aí. Primeiro é que ele tem contrato com o Manchester, teria que comprar o cara, diferente do Oscar e do Lucas, que estavam livres no mercado. E o segundo é o que o São Paulo tem em campo, né? O São Paulo já tem muitos volantes em campo, ele tem o Pablo Maia, ele tem o Alisson, ele tem o Bobadilha, o Thiago Mendes deve chegar no tricolor muito em breve. Então, falar, o Casemiro seria bom, poxa, pelo amor de Deus, seria maravilhoso, né? Seria o melhor, um dos melhores volantes do mundo que chegaria para jogar no São Paulo. Mas, contudo, a realidade mesmo é que o São Paulo precisava demais do Lucas. O São Paulo precisava demais do Oscar. E não sei se o São Paulo precisa tanto assim não do Casemiro, tá? Gente, o São Paulo pega amanhã o Mirassol e eu tava dando uma olhada no time do Mirassol. Joga lá o Léo Ramalho. Aquele centroavante que era da Ponte Preta, aquele alto, cabeludinho, barbudo, que fez 2 gols de cabeça no São Paulo em um jogo. Mas ele ainda é reserva, tá jogando outro cara lá. Agora me pegou o camisa 10 deles, que é o Chico. Lembra do Chico? Aquele meia, sei lá, ele tem cara de ser japonês, acho que ele é japonês mesmo. E ele é um jogador bem polivalente, que faz umas funções legais em campo. Então, se tem lá acho que é De La Torre, né? O centroavante, que também tem feito alguns golzinhos. E aí tem também o Chico que vai jogar. O São Paulo, ele tem aquela necessidade de ganhar sempre. Mas o São Paulo também vem de um jogo duríssimo contra o Santos, que desgastou bastante o elenco do São Paulo. Foi sábado, né? Sábado naquele jogo no Rio, que virou a Vila Belmiro, e aqui não estou culpando a Vila, não. As chuvas estão absurdas mesmo. No Morumbi também foi a mesma coisa contra o Corinthians. As chuvas estão absurdas. Aí agora o São Paulo indo para Mirassol, pegar o Mirassol, tem aquela coisa, se perde, o trabalho do técnico Zubeldia começa a ser questionado de novo. E é para levantar questões mesmo. O Zubeldia não é o cara que gosta muito de receber uma crítica, ele cobra até bastante. E aí, me explica. Ele é o cara que gosta que você faça uma análise num todo, né? É um sinal de um técnico, um sintoma de um técnico, que ele quer que você analise o detalhe, do detalhe, do detalhe, apesar do resultado final. Muito do que o Diniz fazia no time de São Paulo. Mas a verdade é que o torcedor são paulino vem de um ano de 2024 que não foi bom. Ele começou bem na Supercopa do Brasil, piorou demais depois disso, e aí nós não tivemos um bom Campeonato Brasileiro, apesar da 6ª posição. Não tivemos uma boa Copa do Brasil, apesar do Atlético Mineiro, e não tivemos uma Libertadores dos sonhos, apesar de chegar até o Botafogo. Tudo existem dois lados da moeda. Dá pra discutir que nós só perdemos pro campeão Botafogo? Dá, mas é o suficiente pro São Paulo? Então você pega um Botafogo de Ribeirão, você pega aí um Mirassol, o São Paulino, ele não quer saber se é o André Silva ou o Caleri, sabe? Se é o Lucas ou o Eric, tem que ganhar do Mirassol. E aí o Chico é um dos jogadores que vai encabeçar aí essa reviravolta contra o São Paulo e vão tentar de tudo. É um jogo atrativo? Acho que é. Não é São Paulo e Botafogo, mas São Paulo entrou em campo, é o São Paulo e eu tô confiante sim. Acho que o São Paulo tem que ganhar, mas o Zubeldia deveria colocar o Rio Francisco. É nisso aí que eu tô me pegando bastante aqui. E você, fala comigo aí, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, chega no likeão, beleza? Abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!